E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso canal Matemática Integral. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Alderi Júnior e nessa aula traremos a noção de diferença e complementar de conjuntos. A gente espera que vocês gostem. Desde já, se inscrevam no nosso canal, curtam aqui o nosso vídeo e façam seus comentários abaixo desse vídeo. Vamos ao vídeo. Vamos iniciar trazendo a noção de diferença entre conjuntos. O que seria diferença entre conjuntos? A diferença entre conjuntos também é um conjunto. E esse é um conjunto cujos elementos pertencem a um conjunto e não a outro. E a gente representa a diferença como esse sinal de menos mesmo, como a gente está habituado na subtração. Então, a diferença entre A e B é o quê? É um x, tal que esse elemento x ele pertence ao conjunto A e ele não pertence ao conjunto B. Ou seja, qual é a diferença entre A e B? É um elemento que pertence ao conjunto A e que não pertence ao conjunto B. A gente traz aqui uma observação. Se não houver intersecção entre dois conjuntos, nós dizemos que eles são conjuntos disjuntos. Em outras palavras, eles serão disjuntos se o A menos B for igual a A. Ou seja, não importar eu tirar o B do A, e vai continuar sendo o próprio conjunto A. Imagina o seguinte, eu tenho aqui um conjunto A e o conjunto B. O conjunto A em azul e o conjunto B em amarelo. Se eu pegar esse conjunto A e subtrair o conjunto B, o que é que vai ficar? Ora, o B não está dentro de A, então tanto faz eu tirar o B do A ou não, vai continuar sendo A. Se eu pegar esse A e subtrair B, eu vou continuar tendo toda essa bolinha aqui, porque eles são o quê? Disjuntos. Perceba que ele não tem intersecção alguma, eles não se cruzam. Então eles são disjuntos e, portanto, A menos B será o próprio A. Vamos entender agora o que seria diferença entre conjuntos. Eu tenho aqui um conjunto A representado por esse círculo azul e tenho o conjunto B representado por esse círculo amarelo. Podemos perceber que o B está dentro de A e a gente viu nas aulas passadas que nós o chamamos de subconjunto de A, porque o B está contido em A, o B está dentro do conjunto A, certo? Então a gente chama de subconjunto, não é assim? Então, o que seria a diferença entre esses conjuntos? Pessoal, essa parte azul é justamente a diferença. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho todo o conjunto A e eu tiro esse conjunto B. Vai ficar um buraco aqui, não vai? Vai sobrar só essa parte azul. Se eu tirar essa parte amarela vai embora e abandona e deixa só essa parte azul, não é verdade? Então, isso seria o A menos o B. Eu pegar o conjunto A todinho e tirar essa parte amarela, tirar o conjunto B, que é subconjunto do A. Então, o A menos B seria justamente essa parte azul. É tudo que é A e que não é B. É por isso que na definição, a diferença entre o A e B são os elementos que estão em A e que não estão em B. Perceba que os elementos que não estão em B estão todos nesse conjunto azul. Aqui no amarelo eu só tenho os elementos que estão em B. Então, se eu tirar esse B, sobra só essa parte azul. E essa parte azul é justamente o A menos o B. Uma curiosidade. Nós chamamos esse A menos B de complementar de B em relação a A. Como assim? O complementar é justamente aquela parte que completa o conjunto para obter o universo. E a gente representa por algumas formas. A gente pode representar o A menos o B, que a gente já viu. A gente pode representar como sendo um B elevado a um C. Esse símbolo aqui quer dizer complementar do conjunto B. E a gente também pode representar dessa forma aqui, que é um pouco mais exótica, né? O complementar de B em relação ao nosso conjunto A. É assim que a gente lê. O complementar de B em relação ao conjunto A. Essa parte azul é o complementar de B em relação a quem? A todo o meu conjunto A. Ou seja, essa parte azul
junta com o B, dá o meu conjunto A. Então, seria isso aí a parte de diferença de conjuntos ou complementar de conjuntos. A gente traz aqui agora um exercício bem interessante, é o exercício clássico para esse tipo de situação. Vocês sempre vão se deparar com esse tipo de questão. Dos 36 alunos da primeira série do ensino médio de certa escola, sabe-se que 16 jogam futebol, 12 jogam voleibol e 5 jogam futebol e voleibol ao mesmo tempo, né? Quantos alunos dessa classe não jogaram futebol ou voleibol? É uma questão clássica e nesse estudo vocês sempre se deparam com esse tipo de situação. Então, como a gente vai resolver isso? Primeiramente, nós temos que montar o nosso universo. Lembra que o nosso universo naquela ocasião era o conjunto A, né? Agora o nosso universo nós vamos representar por um U, a letra U de universo mesmo. E o nosso universo é quem? São os alunos. E quantos alunos nós temos? 36. Então, o nosso universo, eu vou colocar nesse retângulo aqui, é 36. E nós vamos aqui montar o nosso diagrama de Venn, onde esse N aqui são os que não jogam nem futebol e nem voleibol. É justamente o que a questão pede. E aqui eu tenho essa bolinha F, que é os que jogam futebol, e essa bolinha V, que é os que jogam voleibol. Então, o primeiro passo é atribuir qual é o nosso conjunto intersecção que a gente já aprendeu. Mas por quê? Por exemplo, aqui informa que 16 alunos jogam futebol. Se eu colocasse esses 16 aqui, estaria errado. Porque existem alunos que jogam futebol, mas que também jogam voleibol. E não estaria contando. Então estaria errando e errando feio. Então por isso que primeiro, nesse tipo de situação, nós começamos traçando o nosso conjunto intersecção, que nesse caso são os que jogam futebol e voleibol ao mesmo tempo, que a questão informa, né? Ó, 5 jogam futebol e voleibol, ou seja, a nossa intersecção será 5 alunos. 5 alunos que tanto jogam futebol como jogam voleibol. Eu tenho aqui que 16 desses alunos jogam futebol. Estaria errado se eu colocasse os 16 aqui, como eu já disse, porque não estaria contando os que também jogam voleibol. Então o que é que a gente faz? Vocês concordam comigo quando eu digo que desses 16 que jogam futebol, eu tenho 5 que também jogam voleibol. Então pessoal, eu não tenho 16 alunos que jogam só futebol não, tá? Dentre esses 16 eu tenho alguns que também jogam voleibol. Então eu tenho que tirar esses alunos e colocar aqui. Lembra que essa parte é justamente o A menos B, né? O complementar, ou seja, é o F menos o V. Imagine que eu tenho todo o conjunto F, que é essa bolinha, aí eu tiro o conjunto V, eu tiro a intersecção, sobra só aqueles que só jogam futebol. Então, quantos só jogam futebol? É só fazer 16 menos os que jogam futebol e voleibol ao mesmo tempo. Então é 16 menos 5, que dá 11. Da mesma forma, eu vou fazer para os que só jogam voleibol, ou seja, essa parte aqui, o complementar, né? Que seria o quê? Justamente V tirando o F, ou seja, V menos F. Quem é V menos F? É V menos essa bolinha toda aqui. Ou seja, a nossa intersecção são os alunos que só jogam voleibol e não jogam futebol. Então, 12 jogam voleibol. Eu vou tirar de 12, 5. Porque 5 desses jogam futebol também. Então fica 12 menos 5, que a gente sabe que é 7. A questão pede que a gente informe quantos alunos não jogam voleibol e futebol. Eu vou chamar essa quantidade que eu não sei de um X qualquer. Poderia ser qualquer letra. É quem a gente quer encontrar. Então nós vamos agora montar a nossa equaçãozinha. Perceba o seguinte. Eu sei que ao todo eu tenho 36 alunos. Se eu somar só essa parte, ou seja, os que só jogam futebol, com os que jogam futebol e voleibol ao mesmo tempo, com os que só jogam voleibol, com os que não jogam nenhum dos dois, nós teremos todos os alunos dessa primeira série do ensino médio. Não é verdade? E nós sabemos que todos os alunos correspondem ao número de 36. São 36 alunos nessa primeira série do ensino médio dessa certa escola. Então, eu vou ter o seguinte,
x mais 11 mais 5 mais 7 vai ser 36. Então só nos resta resolver. 11 mais 5 mais 7 dá 23. 23 passando para o outro lado negativo, ter 36 menos 23, que vai dar 13. Então, pessoal, 13 alunos não jogam futebol ou voleibol. Essa seria a resposta. É uma questão bem interessante que está presente sempre nesse tipo de conteúdo. Esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Desde já, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no nosso canal e deixe seus comentários abaixo desse vídeo. Até o próximo!